Fala, família gloriosa, vem trazendo alguns comentários aí do jogo aberto e dos donos da bola a respeito do jogo de ontem. Então fiquem ligados aí, deixem seu like, deixem seu comentário dizendo o que você achou do jogo de ontem, o que você está achando dos comentários do pessoal. Então, sem mais enrolação, vamos dar play no vídeo, assistir o que o pessoal está falando e compartilhe, se você puder também, o nosso vídeo aí para estar divulgando para mais pessoas. Então, vamos dar play e assistir esses comentários. Porque o Botafogo tinha que vencer esse jogo, porque aí vai decidir contra os dois times, né, que é o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Então fez um bom primeiro tempo, teve sim dificuldades, que é normal também. Agora no segundo tempo foi preocupante, o Botafogo deixou de jogar, né, deixou de agredir, né, a equipe adversária e poderia ter tomado o gol de empate no último lance ali se não fosse a defesa do John. Então acho que foi uma experiência boa para que o Renato Paiva agora, nesses dois jogos que restam, né, ele possa de repente priorizar um pouco mais a parte defensiva, porque esses times vão atacar realmente o Botafogo e eu acredito muito que vai ser um belo teste para esse time aí. Ronaldão, claro que a sequência não é promissora, dois timaços, o Botafogo vai aparecer em todos os lugares do mundo, pelo menos isso. Agora tinha que vencer e ele foi ousado, mas vai ter que ser talvez mais cauteloso na sequência. Você falou tudo, ele foi ousado, o Paiva, né? Mas é o seguinte, numa competição como essa, mundial, e você tem que ter 100% de concentração, 100% de tudo. Você tem que ir para cima, você tem que arriscar mais, você tem que mostrar esse algo a mais. Depois, você acaba, foi o que aconteceu com o Botafogo, que eu percebi, você acaba tendo dificuldades, você recua, espera, o resultado está a seu favor, você toma um gol, acaba sendo pressionado, mas você não pode ter medo nessa competição, você não pode ter dúvida nessa competição. Então, assim, quem venceu, quem passou o trator, é quem teve confiança, e é assim que tem que ser. Mas o jogo mais emblemático de todos foi o 0-0 entre Palmeiras e Porto. Acompanhamos a estreia do Botafogo, não foi com goleada nem com facilidade. Primeiro tempo muito bom, Botafogo abriu 2-0, mas a segunda etapa deixou o placar contra o Seattle Sounders em 2-1, mas pelo menos venceu, que era o mais importante. O primeiro tempo tolo. Empurrou Arthur na cara do juiz, ganhou o cartão e ainda deu uma chance de gol para o adversário. Chance que o Botafogo não desperdiçou. Alex Telles cobrou a falta com perfeição na cabeça de Jair. Foi o primeiro gol de um jogador brasileiro neste novo formato de Mundial. Um gol histórico para o Brasil e para o Jair. Fico muito feliz pelo gol, meu primeiro como profissional. Realmente agradecer a Deus. E ele foi um lance que eu vi o espaço, acreditei na bola e fui muito feliz. O Alex também foi muito feliz na batida e eu pude fazer o gol. Sempre pelo alto viria mais coisa boa. No finalzinho do primeiro tempo, Igor Jesus foi recompensado pelo jogão que vinha fazendo. Subiu mais alto que todo mundo, testou firme e mandou a bola para dentro. 2-0. Tudo controlado, tudo dominado, jogo ganho, certo? Com o Botafogo não tem essas coisas não. Tem que ser na emoção, e assim foi. O Botafogo não jogou absolutamente nada no segundo tempo. O time da casa cresceu, foi para cima e o gol saiu aos 30 minutos, marcado por Roldan. A bola desviou em Igor Jesus e matou o goleiro John. A barulhenta torcida do Seattle Sounders quase conseguiu empurrar o time rumo ao empate. Os minutos finais foram de pânico. A bola não saía da área do Botafogo. E no último dos lances, já aos 49, John fez uma defesaça no chute de De La Vega. Fui feliz na defesa ali, comemorei bastante porque foi no último lance. A gente sabia que o resultado de hoje, a vitória seria muito importante para a gente iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, era o nosso objetivo. Então ali foi uma comemoração, pude ser feliz na minha defesa. No fim, foi com susto, mas deu tudo certo. O primeiro jogo eu sempre acho mais difícil, porque é o início de tudo, o início de um sonho, o início que a gente se preparou desde o início do ano, jogar uma grande competição dessa. Acho que a ansiedade saiu um pouco, realmente. E fizemos nossa missão, 3 pontos, agora espero que esse segundo jogo a gente seja mais leve para seguir o nosso trabalho. Eu joguei aqui nessa liga, eu sei como é que é, e aqui todos os jogos são assim.
eles precisavam empatar o jogo e virar, claro, eles queriam isso. Então eles botaram muitos jogadores ali na frente. A gente teve um pouco de dificuldade no segundo tempo para poder encaixar a marcação. Também tem um caso também de jogadores novos chegando, a gente precisa de um pouco mais de entrosamento com eles. Mas valorizar bastante esses 3 pontos na estreia e se preparar agora já para o próximo partido, que é muito difícil. Tá aí então, estreia do Botafogo, vencendo por 2-1, era o que se esperava. E a gente sabe que é um time que, na verdade, foi muito ofensivo. Eu até achei que ele foi com muita sede ao pote. Ele até admitiu na coletiva depois do Renato Paiva que não poderia ter sido tão aberto assim. Mas, enfim, experiências e vence a primeira partida, Edu, o que é mais importante. Logo o gol Tinha que ser contra o Flamengo, Fera né? porque o Fera tricolor, pô, diretor. Ah, então tá explicado. Então estamos em casa. E aí, como é que tá a vida aqui? Tudo certo? Tudo certinho? Tudo na paz, irmão. Graças a Deus. A gente vai falar muito com o André sobre essa vinda dele pra cá, sobre essa decisão de estar aqui com a família. Lembrando que a primeira hora é toda pro Rio de Janeiro, pro Brasil inteiro, pelo YouTube também. E a segunda hora a gente fica aqui com a TV Connect USA, que você assiste na TV aberta. Então são 2 horas. Ontem por 2, rapaz, foi suada. John pegou igual o GV quando jogava. Meu irmão. Bota na tela aí, Ferinha. O primeiro tempo foi ótimo. Arthur se desentendeu com o lateral camaronês tolo. Empurrou Arthur na cara do juiz, ganhou o cartão e ainda deu uma chance de gol para o adversário. Chance que o Botafogo não desperdiçou. Alex Telles cobrou a falta com perfeição na cabeça de Jair. Foi o primeiro gol de um jogador brasileiro neste novo formato de Mundial. Um gol histórico para o Brasil e para o Jair. Fico muito feliz pelo gol, meu primeiro como profissional. Realmente agradecer a Deus. E ele foi um lance que eu vi o espaço, acreditei na bola e fui muito feliz. O Alex também foi muito feliz na batida e eu pude fazer o gol. Sempre pelo alto viria mais coisa boa. No finalzinho do primeiro tempo, Igor Jesus foi recompensado pelo jogão que vinha fazendo. Subiu mais alto que todo mundo, testou firme e mandou a bola para dentro. 2-0. Tudo controlado, tudo dominado, jogo ganho. Certo? Com o Botafogo não tem essas coisas não. Tem que ser na emoção, e assim foi. O Botafogo não jogou absolutamente nada no segundo tempo. O time da casa cresceu, foi pra cima e o gol saiu aos 30 minutos, marcado por Roldan. A bola desviou em Igor Jesus e matou o goleiro John. A barulhenta torcida do Seattle Sounders quase conseguiu empurrar o time rumo ao empate. Os minutos finais foram de pânico. A bola não saía da área do Botafogo. E no último dos lances, já aos 49, John fez uma defesaça no chute de De La Vega. Fui feliz na defesa ali, comemorei bastante porque foi no último lance. A gente sabia que o resultado de hoje, a vitória seria muito importante para a gente iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, era o nosso objetivo. Então ali foi uma comemoração, pude ser feliz na defesa. No fim, foi com susto, mas deu tudo certo. O primeiro jogo eu sempre acho mais difícil, porque é o início de tudo, o início de um sonho, o início que a gente se preparou desde o início do ano, jogar uma grande competição dessa. Acho que minha ansiedade saiu um pouco, realmente. E fizemos nossa missão, 3 pontos, agora espero que esse segundo jogo a gente seja mais leve para seguir com a nossa trabalho. Eu joguei aqui nessa liga, eu sei como é que é, e aqui todos os jogos são assim. Eles precisavam empatar o jogo e virar, claro, eles queriam isso. Então eles botaram muitos jogadores ali na frente. A gente teve um pouco de dificuldade no segundo tempo para poder encaixar a marcação. Também tem um caso também de jogadores novos chegando, a gente precisa de um pouco mais de entrosamento com eles. Mas valorizar bastante esses 3 pontos na estreia e se preparar agora já para o próximo partido, que é muito difícil. Esse é o Gregor, que jogou aqui nos Estados Unidos, jogou com o Messi, né? E ele traz um detalhe muito importante sobre características da liga aqui nos Estados Unidos, da MLS, Major League Soccer. Daqui a pouco eu vou falar com o André Lima aqui para entender dele qual o diferencial dos times dos Estados Unidos que jogam essa Copa do Mundo também. Mas agora eu vou direto para o estúdio lá, porque eu quero saber do seu Flávio Amêndola, que ficou falando lá, não, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, do Botafogo, e estreou com vitória, Bigode, que é o importante. A gente sabe que o próximo jogo do Botafogo é mais ou menos tranquilo, quanto o PSG,
que passou uma Scania de 8 eixos em cima do Atlético de Madrid, mas é o que a gente costuma falar no dia a dia aí, né, Bigode? O importante é pontuar, porque agora, meu irmão, é um Deus nos acuda. Sem dúvida, GV. Primeiro, queria cumprimentar o André Lima aí, dizer para ele também que ele já me fez sofrer bastante, tá? Porque gostava muito de fazer gol no Flamengo. É impressionante que esse cara fez de gol no Flamengo. Mas sobre o Botafogo ontem, vamos deixar o PSG mais pra frente. Eu acho que um problema de cada vez. Ontem o Botafogo precisava vencer o jogo, GV, era uma final pro Botafogo. E o Botafogo conseguiu. Eu acho que o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo muito bom. A gente viu o Botafogo controlando o jogo praticamente, não sofreu praticamente nada e criou algumas oportunidades. No segundo tempo eu não gostei da postura do time, eu acho que as alterações do Renato Paiva também, elas não foram das melhores, pelo menos na minha visão. Eu acho que o Cuiabano, quando ele entra, eu não teria tirado o Alex Telles, a não ser que ele tenha pedido para sair. Eu teria feito aquela dobradinha ali pelo lado esquerdo, como já vinha sendo feito aqui no futebol brasileiro, antes da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que o Joaquim Correia, quando ele foi deslocado para o lado, você tem que ter uma questão física apurada, você precisa ter ritmo de jogo. E o Joaquim Correia foi o último a chegar, então ele ainda está se adaptando. E no fim das contas, felizmente, o John, alguma coisa ali passou pela cabeça dele naquele último lance do jogo, que ele consegue fazer aquela defesa e garantir essa vitória, que foi extremamente importante. Agora, quanto ao PSG, GV, eu acho que a gente tem que ser bem realista, é muito difícil. O PSG está vivendo um grande momento, o time está azeitado. Mas, por mais que não vença o PSG, ainda vai ter a última possibilidade contra o Atlético de Madrid. E eu vou dizer aqui o que eu disse na semana passada sobre o Borussia Dortmund, que vai pegar o Fluminense na terça-feira. O Atlético de Madrid não é nada demais. Nada demais. Nada demais. Dá para o Botafogo fazer um bom jogo, quem sabe beliscar alguns pontos aí para classificar para as oitavas de final. Eu estou confiante, Getúlio Vargas e André Lima. Eu gosto disso. Eu gosto de pegar o negócio, ó, na mesa. Tá confiante o Bigode. Agora, aspas para Flávio Amêndola. O Atlético de Madrid não é nada demais. Deus te ouça, Amêndola. Deus te ouça. Para que o nosso Fogão... Porque se o Fogão fizer 6 pontos, está classificado. Porque eu acho que o PSG tem grande chance de macetar todo mundo. O André, o Bigode estava dizendo o seguinte, te mandou um abraço, falou que é muito seu fã e falou que você já fez muito ele sofrer, porque magoou algumas vezes o time dele. Qual o time dele? Um abraço, Bigodinho. Esse bigode tá bonito, hein, velho? Tá bonito, né? Bigode porteiro. É, de porteiro de Copacabana. Depois eu vou te contar os detalhes sobre ele. Copacabana, ok. Eu vou fazer uma conexão aqui pro André poder escutar o Bigode também. E aí a gente vai falar mais verdade nesse programa. Agora, Fernandão, seguinte... A gente estava falando aqui antes enquanto tomávamos um café e comíamos um belo croissant e quitutes aqui, eu e o André Lima, que esse Botafogo tá dando susto toda hora. Assim foi na Copa Libertadores contra o Estudiantes, fez o resultado, aí o Botafoguense abriu o Tchugueri, aí tava tudo certo e de repente, rapaz, o Estudiante foi, quase que cutuca lá o negócio, o Botafogo tomou um susto. Ontem é a mesma coisa. Como é que faz, Fernandão, para esse time do Botafogo conseguir jogar os 90 minutos mais acréscimos com uma consistência um pouco melhor? GV, um abraço pro André. Deu trabalho esse rapaz. Mas, cara, é bom a gente ter a consciência que a palavra é aquela que o nosso querido Adenor sempre usou. Equilíbrio. Mas é muito difícil você ter equilíbrio. Principalmente num jogo de ontem, no qual... Eu discordo do Flavinho, acho que já no primeiro tempo, até os 10, 15 minutos, o Ceará marcou o Botafogo no seu campo de defesa, dificultou bastante a construção defensiva do Botafogo, que gosta muito de construir com seus zagueiros, passando pelo Marlon, para poder encontrar os atacantes e os meias. E até os 15 minutos não conseguia sair. O lado direito do ataque do Ceará, o esquerdo de defesa do Botafogo, sofreu muito, porque Savarino jogando do lado esquerdo não tem a característica de ajudar na marcação. Alex Telles ficou muito sobrecarregado. E o lado direito do ataque, com os irmãos Roldan, né, e o ponta-direita Ferreira, tiveram muita liberdade por ali, deram muito trabalho. O Gregory teve que se deslocar muito do centro para o lado do campo, e aí abrindo uma brecha por dentro, e aí onde conseguia, Rosnak, né, o meia, que jogou muito bem nessa partida, o camisa 11, dando trabalho. Ele parece até meio disperso no jogo, mas consegue encontrar os espaços, construir muito bem. Do lado direito, o Botafogo marcou muito bem, Vitinho fez um grande jogo, na minha opinião, tanto defensivamente quanto ofensivamente, dando assistência para o Igor Jesus. O Botafogo precisa, na minha opinião, GV,
construir uma ideia de um time muito mais compacto do que foi, muito mais equilibrado na marcação dos lados do campo, para poder atacar com velocidade. Contra o Paris, é um jogo totalmente diferente. A gente sabe que se o Botafogo cometeu os erros que cometeu contra o Seattle, vai ter problemas, principalmente dos lados do campo, do lado direito. Tem um ataque muito potente, o Paris Saint-Germain, quanto do lado esquerdo também. Tem que ter uma consistência defensiva interessante para não dar os espaços que deu. A vitória era importante estrategicamente para tentar a classificação nesse grupo muito difícil. Seria vencer o Seattle, que é a equipe, entre aspas, a mais simples, a mais fácil de ser vencida no grupo. Aconteceu, o que passou, passou, mas tem que pegar esse jogo como aprendizado, porque se errar da forma que errou, taticamente e de forma posicional, como errou contra o Seattle, contra o Paris Saint-Germain, vai ter muitos problemas o Renato Paiva. Muito bem, Fernandão, você que está ligando a televisão agora está falando o que está acontecendo. Seguinte, essa é a Missão América da Band. Pela primeira vez na história dessa emissora, temos um Donos da Bola Internacional, do nosso Donos da Bola Rio, numa conexão direta aqui com a TV Connect USA, é a primeira TV americana 100% em português na TV aberta dos Estados Unidos. Então a gente vai até o final do Mundial, direto aqui do estado da Flórida, da cidade de Orlando, nos Estados Unidos, trazendo tudo para vocês sobre a Copa do Mundo de Clubes, sempre nesse bate-bola com Fernandão e Flávio Amêndola no Rio, eu com convidados aqui, e hoje eu estou aqui com ele, nosso André Lima, atacante de muitos clubes brasileiros, que mora aqui em Orlando, aí estava em casa, de férias, curtindo a sua Ferrari, tudo da posição. Tal do Igor Jesus é bom de bola, né, irmão? O bicho é embaçado, ele sabe se posicionar, sabe antecipar o zagueiro, sabe fazer o tô aqui, mas não tô, e o bicho é embaçado, por isso que tá embora, né? E vai fazer muita falta para esse time do Botafogo, porque para repor no nível do Igor vai ser difícil, né? Já foi difícil quando o Tiquinho Soares saiu para trazer ele, né? Ninguém conhecia, era o mesmo jogador, ele estava nos Emirados, e daí automaticamente agora trouxemos o Arthur Cabral, mas no meu modo de entender e ver o futebol, ele não tem a mesma característica do Igor Jesus. Então acho que o Botafogo precisa buscar um 9, realmente, centroavante, que o papel que o Igor Jesus faz é muito importante no futebol brasileiro. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente está muito próximo já de bater o nosso recorde do YouTube. É só falar de negócio dos Estados Unidos que vocês já ficam animados. Estamos aqui com o YouTube bombando no nosso Donos da Bola. Muita gente participando, eu tô aqui, mas eu não esqueço de vocês aí. Então vou trazer o nome de vocês, porque aí o nome de vocês está sendo falado, sabe aonde? Na TV aberta. Tô falando alguma loucura aqui? Não. Ele tem chance, porque aí ele pega o Botafogo, ele pega o Palmeiras ou o Porto. O que a gente viu do Porto hoje, um Botafogo fazendo um bom jogo contra o Porto. Pode avançar. Ele pode avançar. Pode. E contra o Palmeiras também, né? Confronto brasileiro ali. Então, o Botafogo tem ao mesmo tempo olhando uma possibilidade de, quem sabe, chegar a umas quartas, que seria um grande feito. A gente sabe, brasileiro chegando às quartas é um grande feito. Mas, ao mesmo tempo, Breler, olhando o desempenho de hoje, ficando com a pulga atrás da orelha e sem saber se ele realmente vai sequer chegar às oitavas. Breler, esse é um... O Atlético de Madrid enfrenta o time norte-americano na quinta-feira, às 19 horas. E o Botafogo, às 22, tem o PSG. Ou seja, o Botafogo já entra sabendo... Esse é um ponto importante. Sabendo o tamanho da parada. Então, esse... Olha aí que eu te interrompi. Não, e esse é o momento de ser realista, pragmático. Se o Renato Paiva resolve, não, eu vou me redimir do jogo de estreia, eu vou colocar o time pra frente, é uma postura que não condiz com o que vai encontrar do outro lado. Então, no jogo contra o PSG, faz muito mais sentido voltar com o Cuiabano pro lado esquerdo, ter uma defesa mais recomposta. E o Cuiabano ali pelo lado esquerdo, jogando com o Alex Telles, resolve muita coisa, equilibra o time. Então, isso daí já conserta muito do que ele tentou fazer no segundo tempo e não conseguiu contra o Seattle. E ser consciente, na minha visão, o Botafogo tem a missão mais difícil contra europeus, de brasileiros, desde o Santos contra o Barcelona. Porque se a gente... O Fluminense pegou o Manchester City, também do Guardiola. Essa foi uma pedreira danada. Um time complicado, né? Mas... Para mim, o Santos ali era o Barcelona do Messi, era um time que não... O melhor Barcelona de todos os tempos. O Guardiola considera aquela atuação a melhor atuação da equipe dele na passagem pelo Barcelona. A melhor temporada da história você tem razão, do Barcelona. Então, ali era realmente uma missão complicada que o Santos até delirou, porque tinha o Neymar, tinha Ganso ali, a história de vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Então, nesse momento, é pé no chão total. E é lógico que todo atleta profissional vai entrar em campo com a ambição de ganhar o jogo, de fazer o melhor possível,
Mas, nesse caso, uma derrota por placar mínimo deve ser comemorada como uma vitória. Porque, até olhando para o outro lado, ainda mais se o Atlético de Madrid não tirar essa diferença de saldo, o Botafogo precisa ir para a última rodada para jogar pelo empate. E pensando dessa forma, só assim um time brasileiro pode ir longe no Mundial, porque há uma diferença. E olha o PSG do Luiz Henrique. Além de ser um grande time, além de jogar muita bola, e eu nem comparo com aquele Barcelona do Messi, mas ele vem no embalo que nenhum time que jogava o Mundial no outro formato tinha, que acabou de ser campeão da Champions, acabou de meter 5 na Inter de Milão e novamente faz 4-0, como o Calçade falou, uma das melhores defesas do mundo, a segunda melhor defesa do Campeonato Espanhol dessa temporada, e não tomou conhecimento. Se o Botafogo for de peito aberto ou ali... Esquece isso, é suicídio. Querer negociar, vamos tentar fazer um golzinho na bola parada, é pensar realmente no melhor que pode fazer de forma reativa, com defesa bem postada e num jogo de contexto bem diferente do que foi essa estreia com o Seattle Sounders. Eu acho que não aguenta. Primeiro que você pega o PSG, você tem que olhar para o adversário, né? Um time que faz uma saída de bola muito boa. Mas você acha que não aguenta, não aguenta o PSG. Segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim, empate vence. Vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Pelo seguinte, primeiro que ele tem que marcar a saída de bola do PSG, assim, magistral marcação. Né? E o PSG é um time preparado para isso, para ser marcado, para atrair o adversário, porque é o jogo praticado pelo Luiz Henrique. Que o Botafogo não tem essa capacidade? Não tem. Hoje não. Até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada e agora a conta vai chegar o recibão. O recibão de achar que o ano começa em março, em abril, chegou no Mundial de Clubes. Se tivesse começado lá atrás, talvez a gente estivesse discutindo outra coisa, talvez. Mas assim, o que é o PSG? O PSG do Luiz Henrique só joga o que joga porque tem um padrão coletivo absurdo. Com Messi, Mbappé e Neymar, jamais jogaria o que joga. Por quê? Porque ele é um time que todos correm e marcam. O Vitinha é uma sacanagem que joga o Vitinha. Eu vejo o Vitinha jogar, eu lembro assim no time no Barcelona do Guardiola, o Xavi. Porque o Xavi estava em todos os lugares e sempre era opção de passe. O Vitinha ainda tem uma mobilidade provavelmente ainda maior que o Xavi, e o Vitinha faz saída, ele triangula na esquerda, na direita, ele tem um movimento dentro do campo que é impossível deter o cara. Então, o PSG é construído em cima desses movimentos, desta ideia de mobilidade levada às últimas consequências, que é o jogo de posição que o Guardiola pratica. O Luiz Henrique conseguiu ganhar uma Champions praticando esse jogo, que é você sai, se o adversário vem te marcar, você comemora, porque aí você começa a levar o teu adversário para as zonas do campo que te interessam e vai minando as forças do adversário. Eles fizeram isso recentemente contra a Inter de Milão e fizeram isso também contra o Atlético de Madrid. Então, eu não vejo o Botafogo preparado para encarar esse tipo de jogo, que é riquíssimo, mas um negócio assim espetacular. Teria que ter um dia de um apagão geral no PSG, entrar com os reservas, tal, mas não vai acontecer. Então, eu acho muito difícil. O PSG, a gente vê até pela vibração do jogador, a gente vê ali o Luiz Henrique e tal, o PSG está afinzaço de ganhar esse Mundial. O PSG, até a gente estava falando no linha ali do pós-Palmeiras, Prats, que o PSG, ele entrou na competição muito focado, muito determinado, e acho que o intervalo do jogo mostrou isso. 2-0, calor, cansaço, desgaste. Jogo meio-dia, né? Temporada, jogo meio-dia, 2-0. Vamos dar uma seguradinha na emoção aqui. Vamos, quem sabe, mudar umas peças. O calor faz toda a diferença. E não mexeu. O time continuou o mesmo no segundo. Claro, depois teve as alterações durante o segundo tempo, mas já não mudou no intervalo. Então, ele continuou com os mesmos jogadores e tal, e acabou fazendo o que fez, né? Então, assim, o PSG, além do futebol que pratica, que é o melhor da Europa no momento, talvez é o melhor do mundo, vamos ver, é um time que está com vontade, está afim de ganhar esse título. Imagina o seguinte, o projeto do PSG, que é do Estado, de um Estado
do Catar. Sim. Foi um projeto que derrapou até a conquista da Liga dos Campeões. Eles derraparam de todas as maneiras possíveis, fazendo contratações absurdas, gastando dinheiro assim que jorra. Pode gastar, né, Calçado? Que é uma exceção da exceção. Na coletiva. Eu tenho um patrocínio para você nesse botão aqui. Isso. Vou te dar 100 milhões de euros nesse botão, por mês, tá legal? Assim, eles podem fazer. E eles fazem. E a UEFA tá nem aí, né? Se eles tivessem o fair play da Espanha, estavam ferrados. Mas eles não têm. Então, envolve uma série de coisas. Envolve governo, envolve uma série de interesses. Então, o PSG, para o Catar, imagina a importância de ganhar este Mundial também. É de comprovar tudo aquilo que foi feito até agora a um custo de bilhões de euros. Que chegou da forma, eu diria, por um lado mais simples possível. Sim. Sem Messi, sem Neymar, sem Mbappé. E por outro, com o jogo mais sofisticado que ele poderia encontrar, que é lindo de ver. Se você olha para o jogo, você começa a olhar, quando a imagem abre, começa a olhar para o resto. Fica só olhando para a bola. Cara, o movimento, eles têm dos lados do campo, caras que têm uma capacidade de enfrentamento individual no espaço curto, que é absurdo. Então eles chegam na linha de fundo a hora que eles querem e cruzam para trás. Se é para esticar o jogo, eles esticam. É uma riqueza de jogo. É uma riqueza, cara, que é muito difícil. Então o torcedor do Botafogo tem que ir um pouco preparado para isso. Porque às vezes Gente, a nossa missão aqui, todo dia, é acompanhar esses times. Sim. Será que todo mundo acompanha? Não é todo mundo que acompanha. Sim, então tem muita gente que acha que dá para ir e dá para encarar. Dá para encarar. Mas sabe que isso é um desafio, né? Porque é uma linha tênue essa daí. É você ser realista em relação à diferença que existe de trabalho, de time, de jogadores, enfim. Que é algo que não dá para comparar, não é o mesmo mundo. E, ao mesmo tempo, você não passar, às vezes, um recado para quem trabalha com você, para o elenco que está com você, que é o seguinte, olha, se perder de 3 tá bom, se perder de 4 é aceitável. Isso eu acho que é uma linha tênue. Isso aqui é para fora do vestiário, lá dentro. Então, e isso é uma linha tênue, porque, é claro, você tem de acreditar no que você está fazendo, você tem de passar essa mensagem para os jogadores, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ser realista, que, olha, isso aqui que a gente vai tentar fazer é muito complicado. O que a gente vai ter de fazer hoje, o que a gente não fez até agora no ano, é marcar de maneira diferente, é defender com mais gente. A saída de bola é difícil contra o PSG, eles sufocam a saída de bola. Nosso time está preparado para sair dessa pressão que eles fazem. Você acha que está? Acho difícil, William. É difícil. Eu confio muito naquela coisa meio imponderável. Olha, pode ser naquele dia, um dia do PSG não tão inspirado. Botafogo tem uma atuação que poucas vezes teve no ano e com o Paiva. Né? Então, tem uma atuação que não teve no ano ainda. Eu acho que na Libertadores o time conseguiu até algumas viradas e vitórias difíceis. Um cenário que era o Newton Santos, era outro nível de adversário, mas era ali quase que um jogo eliminatório. Botafogo ficou na porta de cair na Libertadores e avançou. Ganhou da Universidade de Chile com um a menos. Universidade de Chile com a menos um tempão. Tomou empate do Estudiantes, conseguiu voltar a fazer o terceiro gol depois contra o Estudiantes. Agora, o que vai viver na quinta-feira é diferente, né? Por exemplo, com a escalação de hoje, eu acho suicídio. Enfrentar o PSG. Queria analisar essa escalação. Arthur, mesmo. Savarino, Mastriani e Igor Jesus. Tem 4. E aí você, imagina assim, Marlon Freitas e Gregório, para segurar o meio de campo do PSG, que primeiro que já são 3 jogadores. Sim. E com uma movimentação magnífica. Movimentação, o Dembélé está contundido, talvez não jogue essa partida ainda, mas o Luiz Henrique tem um apoio frenético pelos lados. Tem o Hakimi, que é um baita de um lateral, né? Os jogadores vêm por dentro, o Hakimi assume a amplitude. É um time que joga... a gente falava em jogo de posição, às vezes, lá atrás, né? Você via aqueles papos, isso daí engessa o jogador. Gente, olha o Vitinha, se está engessado. Se o Vitinha tem algum gesso no Vitinha. Ou que vai na esquerda, do lado esquerdo. Ele está totalmente... Está assim, o cara. O que tem é o seguinte, eu tenho espaços do campo com funções e missões específicas que precisam ser desempenhadas em espaços ocupados. O jogador que está ali veio por dentro, alguém pega e assume. O companheiro do lado pode assumir. Se eu preciso ter amplitude, abertura, alargar o adversário, esse é um princípio básico de jogo de posição. Nem todo time que tem amplitude é jogo de posição, mas todo jogo de posição geralmente tem amplitude. Então, se o lateral veio por dentro, tá bom, o ponta vai estar aberto.
Você não vai ter espaço vazio que não está preenchido. Então, esse movimento super coordenado e assimilado pela equipe. Então, cara, se você coloca 2 volantes para pegar tudo isso, você está ferrado. E os caras de beirada, o Arthur vai voltar para marcar? Você vai fazer a pressão de que forma no adversário? Então, assim, eu acho que o Paiva tem uma missão tática bem complicada e bem diferente do que a gente viu até agora. Mas tem alguns caminhos, mas todos partem dessa pegada da resistência. Porque qual é o erro de muito time brasileiro que chega nesse momento, está ali na euforia do torcedor, vai enfrentar um europeu? É de, não, aqui é Brasil, vamos jogar para frente, vamos competir. E nesses momentos, reconhecer a limitação, reconhecer que é mais frágil, pode ser um grande trunfo. Porque quando o Santos vai enfrentar o Barcelona do Guardiola e se expõe, vira presa fácil. O Fluminense, mesmo ali sendo um princípio de jogo do Diniz naquela época, também se expôs na saída de bola. Acabou, foi até fácil para o Manchester City roubar a bola lá na frente. O Corinthians, que é o último que ganhou de um europeu, por que foi tão bem? Porque mesmo contra um Chelsea ali com problemas na época, falou, olha, a gente só vai ganhar se tiver uma defesa muito bem postada, linhas próximas e jogando como dá, com bola na área, com bola longa, com contra-ataque, e assim o funcionou. Grêmio contra o Real Madrid teve essa postura também. Entendeu que acabou perdendo com um gol de falta do Cristiano Ronaldo, inclusive, mas foi resistindo, tomou pressão, e todo mundo sabia que ia ser assim. Vamos reconhecer. E era o Grêmio contra o Barcelona, o Inter também. Mesmo o Inter contra o Barcelona, quando conquista o título também. E era o Grêmio do Renato, que gosta de jogar com posse de bola. Sim, mas entendeu ali o que tinha que fazer. Para enfrentar o PSG, o Botafogo vai ter necessariamente de se transformar num time reativo. E aí tem caminhos para isso. Primeiro, a volta do Cuiabano para o time. Acho que esse é o nome certo. Eu também acho que é natural para equilibrar. O Arthur, por mais que não seja um jogador de recomposição, ele tem capacidade de desarme. Tanto é que no primeiro tempo, e aí uma coisa boa que o Botafogo fez hoje, uma das poucas, desarmes no primeiro tempo. Foram 20 no primeiro tempo, 4 do Arthur, 4 do Gregory, que é quem mais rouba a bola no time, e 4 do Marlon Freitas. Então esses 3 caras vão ser fundamentais na principal missão do Botafogo, que é desarmar o PSG e desarmar do meio para trás. Talvez Savarino e Igor Jesus. Um pouquinho Savarino e Igor Jesus. E o Arthur pode até, se o Paiva tiver a confiança da recomposição, da sempre fechando a linha, do outro lado tem um Cuiabano, então já é um apoio para os volantes, talvez ele consiga... E mudando a postura também, Calçade, porque não vai ser o Botafogo mais frenético, que vai ter a bola no campo de ataque, que vai ter posse, que vai dar contra-ataque. Não conseguiu fazer no segundo tempo hoje. E não é o cenário, não é o que o jogo contra o PSG pede. E aí o Botafogo tem uma coisa que faz muito bem, Marlon Freitas com bola longa. Em muitos momentos, é bola longa no Igor Jesus, segurar um pouco, dar uma respirada e tentar lá no ataque frear o jogo. E fora isso, usar a bola aérea, como usou hoje com o Jair, tem estatura. Mas fora isso, é um Botafogo se defendendo com linhas muito próximas e saber, vai ser jogo de resistência, de contar com o John trabalhando bastante, de contar com um ótimo dia da zaga. E a gente sabe que esse Botafogo é meio ali o time das causas impossíveis. Isso que eu ia falar. Tudo que fez até aqui... A gente lembrar a história desse não time... Não dá para duvidar desse time em nada. Boa parte de um elenco diferente desse, né, Brelha? Com outro treinador, é verdade. Mas esse time ganhou uma Libertadores da América atuando por 100 minutos com atleta a menos. Esse time ganhou um Campeonato Brasileiro ganhando no Allianz Parque que ninguém ganhava do Palmeiras. Ganhou do Inter no Beira-Rio, que ninguém ganhava do Inter no Beira-Rio. Eu não estou comparando, mas estou falando o seguinte. Mas tinha Luiz Henrique e Almada. Não pegou uma máquina dessa ainda. O treinador era outro. Almada que já na seleção argentina... Na realidade daqui, já está ganhando um espaço e... então assim, mas esse time levantou 2 grandes taças em 10 dias, né? Que foi aquele intervalo de Libertadores brasileiro, ganhando jogos em locais que ninguém ganhava até então. Ainda mais a Libertadores. Dia 30 de novembro de 24, o Botafoguense é um dia especial. Gregory expulso ao minuto e ganhar da maneira que ganhou do Atlético Mineiro. Então assim, esse time, como falou bem o Brelha, conseguiu causas quase impossíveis e a resposta foi muito boa. Quinta-feira também. É uma outra história, nessa temporada também. A classificação da Libertadores é um pouco disso. E até o Paiva estreando, 0-0 contra o Palmeiras. Uma boa atuação. Muito consciente. É isso. Então, até
começa desacreditado de novo na Libertadores, até por ter perdido Supercopa e Recopa, consegue dar a volta por cima. Então, é um time cascudo nesse ponto. Mas, para o jogo do PSG, é uma realidade que ele nunca enfrentou. Nunca enfrentou um time com tamanha diferença técnica e tamanha diferença no trabalho de treinador. O Luiz Henrique está há mais tempo, o Paiva ainda está tentando encontrar um time ideal. O Paiva está perdendo o jogador. O Paiva vai perder o Igor, o Paiva vai ser o Botafogo do Mundial. Também, né? Não vai ser o mesmo Botafogo de agosto, de julho. Sim. Já vai ser outro. Então, o Arthur Cabral entrou um pouco hoje, né? Que deve ser o substituto do Igor Jesus a curto prazo, porque os centroavantes do Botafogo, nenhum deles ainda agarrou a vaga. Juan, nem pensar, passou longe. O Mastriani é um jogador que até fez alguns gols no Brasileiro, mas ninguém olha, acho, como um 9 de segurança hoje. O Arthur Cabral é uma novidade, que chegou e talvez não esteja no nível do Igor Jesus para substituir a curto prazo, mas dos camisas 9 do grupo hoje do Botafogo, me parece que é o melhor. Mais jogador que o Mastriani e muito mais jogador que o Juan. Quando o Paiva saca o Savarino para colocar o Arthur Cabral, ele já entra numa fogueira. Então, mas é que tá, Brelha, eu entendo. A parte física, as alterações não deram resultado, mas eu acho que elas não explicam tanto um segundo tempo tão desesperador como foi. Tudo bem, as alterações não deram resultado, o time desarrumou, acho que o Paiva pensou uma maneira e a prática foi outra. Agora, tão desesperador como foi, será que dá pra gente se apegar nas alterações do Paiva? Eu acho que o time pode ter se desconcentrado. O jogo saiu do controle de uma maneira que depois ninguém mais conseguiu controlar nada. Foi começar a rezar pro Seattle errar a finalização. Seattle chutava daqui, pegava no John, pegava no outro. Então, mas eu queria entender. Então, por que se não tem a ver com as alterações, com as mexidas? Não, eu acho que passa pelas alterações, William. O que levou a esse descontrole? Porque você tem por algum tipo de relaxamento. Você tem 2-0, então, você tem 2-0, você faz um gol no final do primeiro tempo, um momento onde o Botafogo já demonstrava uma oscilação na partida, já não estava bem. Em um momento fácil não foi. Já não estava bem, o Botafogo faz 2-0, volta para o segundo tempo com 2-0. Pô, você está ganhando de 2-0, você tem vantagem, você é tecnicamente bem melhor que o seu adversário, apesar de estar jogando na casa deles, torcida a favor, tendo barulho, bacana a festa, mas você é bem superior ao Seattle. O que justifica o descontrole, se não justamente o que o Brenner está falando? Mas para mim não teve relaxamento, que o segundo tempo começa com o Botafogo em cima, a oportunidade criada pelo Arthur, uma jogada de aceleração. Então ali, o Botafogo entrou com postura de... Concentrou? Vamos aumentar o saldo. Só que o time se desconcertou porque o Correia entrou sem posição. Correia entrou perdido. Ele entrou mal mesmo. Acabou de chegar. Então, eu nem critico, porque é um jogador que tem qualidade técnica. Certamente ali vai brigar para ser titular. Mas o ponto como o Paiva tentou encaixá-lo, mais pelo lado esquerdo, e aí o Savarino seria o cara centralizado, o Arthur pelo lado direito, só que o Correia, por não ser esse cara, que vai ficar ali na ponta, como, por exemplo, o Luiz Henrique ficava, ou até o Savarino quando jogava do lado esquerdo, ele ficou tentando se achar, e aí se deslocava, centralizava muito, o Botafogo já não tinha mais o lado esquerdo, demorou ali pro Paiva, peraí, perdi o meio-campo, eu tô com um atacante ali que não sabe o que tá fazendo, tá perdido, o Igor Jesus voltou a ser referência, parou de tocar na bola, e aí quando ele vai tentando fazer as mexidas, vira um efeito borboleta de que o time já não tinha mais a bola, a posse passou totalmente para o Seattle Sounders, então, para mim, a mexida crucial, a entrada do Correia numa posição que não era dele e um atleta que acabou de chegar. Então, para mim, o Paiva colocou os dois estreantes, tanto o Arthur Cabral quanto o Correia, numa fogueira, porque ele colocou, não só no momento em que o time já estava bagunçado, mas essas alterações contribuíram muito para ir desajustando o time pouco a pouco, e por isso foi esse sufoco. Então, e não coloco só a responsabilidade no treinador. Claro que os jogadores também são caras como Marlon Freitas, como Gregory. O time baixa mais do que o treinador. Também, claro. Às vezes até instintivamente, né? Mas o Paiva também faltou um pouco para ele de leitura do que o técnico fez do outro lado, porque no intervalo é quando o Brian Schmetzer tira o lateral esquerdo e coloca um cara que até caiu mais pela ala esquerda, mas era um meio-campo, o Seattle Sounders passou a ter uma superioridade muito grande pelo meio e com um jogador, o Correia, totalmente descolado do que era o jogo, até da intensidade. Então, para mim, foi uma mexida de promover a estreia muito arriscada, contando...
na cabeça do Paiva, vou colocar um atacante, o cara tecnicamente, vou aumentar o placar e jogar tranquilo. Que não é um centroavante como o Mastriani, talvez até ter um pouco mais de contra-ataque, de velocidade, não aconteceu isso. Só que ele não contou com o cenário do outro lado de um técnico que mexeu também para ter mais a bola, para jogar, tirar essa posse do Botafogo e esse conforto. Recado para você que está em casa, você acompanha o Mundial de Clubes no Disney Plus. Sim, hoje o pessoal viu o Palmeiras. Torcedor alvinegro, a gente é complicado aí esse jogo do Botafogo não foi dos melhores. Poderia ter sido muito melhor. O Seattle Sauro jogou muito mal. Nossa senhora, jogou muito mal. O Botafogo começou bem ali no ataque. Acredito que ali na parte da zaga e os volantes ali, eles estavam passando muito mal, pelo menos no primeiro tempo. Estava tendo muito erro de passe, esse Atossal, eles estavam aproveitando muito erros de passe do Botafogo e isso prejudicou muito, né? O Botafogo nessa partida tinha muito erro básico de passe mesmo, de toque, de sair jogando com a bola. O Botafogo muitas vezes não conseguia, tinha muito chutão para frente. E os 2 gols que o Botafogo fez foram de cabeça, né? Assim, eu quero acreditar, né, no potencial do Fogão. Eu sei que tem um potencial muito grande aí, mas parece que o Paiva não está conseguindo encaixar os jogadores. O Savarino, no primeiro tempo, se sentiu muito incomodado ali naquela posição que ele estava jogando. Ele terminou o primeiro tempo, mesmo ganhando de 2-0, não se sentiu bem. Quando ele entrou no segundo tempo, já jogando naquela posição mais confortável ali, como se fosse mais um pivô, né? E ele arma muitos lances, né? E o Savarino estava jogando bem, ele estava ali numa posição boa e foi substituído. Ninguém entendeu aquilo que o Paiva fez. Tirou o Savarino, sendo que ele era um dos jogadores principais ali que estava fazendo um bom ataque, né? Nesse jogo. Mas, infelizmente, aí eu acho que o Paiva não fez boas escolhas. Ele ainda tem muito chão ainda, né? Os jogadores precisam estar mais entrosados. Mas eu acredito que o Botafogo ainda tem muito que melhorar. Ainda vai melhorar. E a gente espera, né, que melhore rápido, porque a próxima partida é contra o PSG. A gente acredita na vitória, a gente sabe que o PSG é um time muito forte, acabou colocando uma goleada aí, né, em cima do Inter de Madrid. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo. Deixe seu like, deixe seu gostei. Se você gostou, deixe um comentário sobre o que você achou dos comentários de hoje.